Olá, tudo jóia? Hoje a gente vai começar a falar sobre um tema que eu acho fascinante, que é a questão da família. E é fascinante por quê? Porque família é tudo de bom? Não, não é tudo de bom, não é por isso. É porque eu acho fundamental na formação dos professores. A família é um aspecto da educação que a gente não pode negligenciar na nossa formação. E, no entanto, infelizmente, o currículo das universidades dão muito pouca importância a essa temática. Você não tem nada específico sobre a questão da família nos cursos, né? Você também não é preparado para fazer uma reunião de pais, você também não é preparado para fazer um atendimento de pais. Parece que tudo isso é uma coisa que é natural, você já vai saber, né? Não precisa falar sobre isso. E eu discordo muito desse, eu e as minhas colegas discordamos muito desse pensamento. A gente acha que a formação de professores precisa passar pela discussão sobre a questão da família. Então a gente vai começar, eu vou dar um rewind, né? Vou dar um lá para trás e vou falar de um texto. Antes de falar, eu vou fazer um outro vídeo sobre o texto da própria que a gente pediu para vocês, mas eu vou falar fazer um vídeo rápido sobre esse texto que chama A Civilização dos Pais, do Norbert Elias, que é um texto super interessante, que ele vai mostrar a transformação ao longo dos séculos do que foi essa relação entre pais e filhos. Então ele vai mostrar que na antiguidade a relação dos pais com os filhos era uma relação que a gente poderia chamar de muito crua, né? Não gostaria de falar primitiva, mas muito crua. Na Roma antiga, etc., o pátrio-poder era absoluto. Você podia fazer o que você quisesse com os seus filhos. Você não tinha uma proteção, né? Um estatuto da criança e do adolescente. A gente era o poder pátrio absoluto. As famílias, os pais, né, que era uma família bem hierarquizada, o pai e o resto embaixo, que era composto de várias formas, ele podia dispor dos filhos da maneira que quisesse. Então ele podia dispor dos filhos da maneira que quisesse em todos os sentidos, podia até matar. Num dos textos que ele mostra da antiguidade, ele fala que como decidir se um recém-nascido merece ser educado. Imagina, então, se olhar para a criança, a gente lembra sempre de Esparta, né, que se jogava as crianças fora, mas isso não foi um fenômeno só de Esparta, isso foi um fenômeno amplamente disseminado. Os filhos, para merecerem ser educados, eles precisavam ter uma função naquela família. E ter um filho que tinha problemas de saúde era impossível. Vocês têm que pensar num contexto em que tinha períodos de fome enormes, né, períodos de peste, agora a gente já está vivendo mais isso de perto. Mas era uma relação de disposição dos filhos absoluta. Os filhos estavam ali para terem um destino que os pais achassem o melhor. E essa noção de que a criança é um período específico, né? Ele é uma descoberta, por assim dizer, do século que começa no século XIV e vai até o século XVI. Nesse livro aqui, da História Social da Família, da História Social da Criança e da Família, do Philippe Arrier, ele vai contar essa história. E é super interessante como ele conta essa história. Ele vai mostrando que só nesse século, isto é, a partir de 1300, que você começa a ver que a criança, né, que a infância é um período específico, que requer cuidados específicos. Antigamente não tinha isso, até porque a criança, ela vivia dentro da sociedade, não tinha um apartamento, não sei se existe essa palavra, uma apartação entre o que era a criança e a sociedade. Todo mundo vivia junto. A casa, se vocês estudarem as moradias, né, a história das moradias, é um estudo que vale a pena, quem se interessa por história, vale a pena ver, porque a gente vai ver que a maneira como as casas são feitas, elas refletem muito como as pessoas pensam as relações sociais. Então, quando a gente vê na antiguidade, a casa era um cômodo só, né? Um cômodo só, e que tudo acontecia nesse cômodo só. Claro que atualmente a gente ainda percebe isso em famílias de pouquíssimo poder aquisitivo,
Mas as famílias de pouquíssimo poder aquisitivo, antigamente isso não acontecia só com as famílias de pouquíssimo poder aquisitivo, né? As famílias muito pobres. Acontecia com todas as famílias. Não havia divisão. No mesmo lugar que as pessoas comiam, elas faziam suas necessidades, né? Por perto, a questão de cocô e xixi era uma coisa completamente distinta. Elas transavam nas frentes dos filhos, tinha uma relação, ninguém tinha esse pudor na antiguidade em relação ao próprio corpo, isso foi construído depois, né? Então, houve uma descoberta da infância, houve uma descoberta que esse era um período específico da vida da pessoa. E é interessante ver isso até na arte, né? Esse livro do Felipe Arré, ele vê isso na arte, ele vai mostrando o que aconteceu nos registros pictóricos para a gente observar essa transformação. Então, se vocês tiverem curiosidade, eu até tentei ver aqui na minha casa se eu tinha um livro sobre isso, mas essa arte medieval não é muito a minha praia, então não tem nenhum livro sobre isso. Mas a arte medieval, quando você vai ver como as crianças eram retratadas, é interessante porque as crianças não tinham cara de criança, as crianças tinham cara de adultos. Vocês podem ver, peguem qualquer iconografia religiosa, não, só tinha basicamente religiosa, europeia, né, do século X, XI, XII, né, aquelas iconografias, né, que tem, é tão bonito, vale a pena pesquisar. Você vai ver que os anjos, as crianças, o Jesus Cristo, ele tem cara de adulto, ele não é redondinho como uma criança. Então ele vai mostrar, ele vai contar um pouco desse processo civilizatório e ele vai apresentar esse processo civilizatório para a gente ter uma imaginação sociológica, para a gente perceber que o que é considerado ser pai não é e não foi a mesma coisa sempre, né? Se no passado os pais podiam, né, dispor absolutamente, havia uma clara dominação do pai em cima dos seus filhos, a utilização da violência, como falou, o destino dos filhos era completamente ligado ao desejo dos pais. Os sentimentos à flor da pele, eu tô com raiva, eu bato, eu tô gostando, eu beijo, né? Não era uma coisa assim, não, aqui não é lugar de bater, né? Eu não posso bater, não posso beijar, não posso isso, não posso aquilo. Era muito mais cru, né? Digamos assim. As pessoas não tinham uma relação de culpa com os seus filhos, né? Será que ele vai ser feliz? Será que ele não vai ser feliz? Será que ele me ama? Será que ele não me ama? A gente quem viu Game of Thrones, viu isso, com uma crueza, né? Alguns episódios daquela série chega a dar nervoso com a violência que a gente vê nas imagens, né? Mas aquilo era completamente real, né? A vida era dura mesmo. Além do mais, os filhos, a gente também tem que perceber que isso é uma alteração brutal. Os filhos não eram uma escolha dos pais, os filhos eram uma contingência, eles aconteciam, eles surgiam. Eles mal sabiam de onde vinham os bebês. Não vinha, eles sabiam que não vinha das abelhinhas. Estou brincando, vou fazer uma piada, porque quando eu era criança, para explicar de onde vinham os bebês, o pai dizia: a abelhinha vem e põe o pólen na florzinha, né? Que eram as relações em relação a sexo eram tão pudicas que não podia nem falar como o filho nascia, né? Mas eles nem sabiam como nascia. Eu já fui pesquisar sobre isso, e o pessoal de biologia pode me ajudar, se quiser comentar depois nas aulas, que o processo efetivo de como é o processo do nascimento dos bebês, eu acho que só foi ficar claro no século XIX, 1800 e blau. Antes disso, a gente não se sabia como aconteciam os bebês efetivamente. Claro que sabia que tinha que ter um homem e uma mulher, mas fora isso, o que mais se sabia, né? Foi só na década de 60 que a gente começou a poder escolher se a gente queria ou não ter filho. Até lá era uma contingência. Então, ele vai falando que os pais passaram desse modelo de violência extrema, né, aos nossos olhos, claro que é um anacronismo olhar isso e dizer que é de violência extrema, mas enfim, com certeza era violento, para hoje em dia de um pai que está preocupado com se o filho vai ser feliz, não vai ser feliz, se ele o ama, se ele não ama. É um processo enorme, é um processo civilizatório de controle dos impulsos que a gente passou.
E esse processo é complicadíssimo porque ele é atravessado pelo processo civilizatório que a gente tem que fazer com relação à criança. Porque, como vocês estudaram com Durkheim, o que é educação, né? A ação das gerações mais velhas em cima das gerações mais jovens, né? Como é que a gente civiliza essa criança? Porque a criança vem muito crua também, né? Se ela tá com fome, ela abre o berreiro. Se ela tá com raiva, ela bate em você. Né? As crianças podem bater na gente, mordem, né? As crianças mordem, é uma coisa impressionante. De repente você tá de bobeira, ela vai lá e te dá uma mordida, né? Então, como é que a gente lida com esse processo civilizatório que a gente tem que fazer, que é um processo de... primeiro, é um mistério. É um mistério porque os filhos, quando chegam pra gente, eles são um mistério. Quem é aquele ser que chegou na tua casa? Né? Como é que ele é? Como é que ele não é? Você vai aos poucos conhecendo seus filhos. Você vai ser pai e mãe, você não tem um treinamento, para ser pai e mãe, você tem que fazer isso, não, você até tem que fazer, o tem que fazer é volumoso, mas um treino efetivo, né, de como lidar com uma criança, como ser pai, você não tem como, você já vai para o jogo de campeonato, né? Já o jogo da bola está em campo e você tem que dar conta disso. A questão de civilizar, de fazer esse processo civilizatório com as crianças não é fácil. E aí ele termina, o texto podia ser melhor traduzido. A gente tem muitos problemas com tradução de textos. E o Norbert Elias é alemão, né? Eu não sei se ele escreveu em alemão ou em inglês, mas ele originalmente é alemão. Ele vai falando, ele conclui uma coisa, e com isso eu também vou concluir esse vídeo para depois fazer o outro. As relações familiares são vistas com frequência como algo dado pela natureza, como algo que normalmente funciona bem em si mesmo. Opa, é assim mesmo? Olha só que interessante, eu até anotei aqui, esse livro aqui, que se chama A Sociologia da Família Contemporânea, do François de Singly, mostra pra gente disso. Até uma discussão do que é a família, né? Isso faltou eu falar no início. A família, a gente diz, família, óbvio, o que é família? Não, família é uma coisa que a gente não sabe o que é. Toda vez que a gente vai estudar família, inclusive, é bom a gente explicar o que a gente está considerando como família. Por exemplo, vocês terem uma noção, esse discurso que a família é a célula da sociedade, parará, esse discurso é feito como se isso fosse algo eterno, como se isso fosse um dado da natureza. Talvez pela questão bíblica, né, da Adão e Eva, Caim e Abel, mas ainda assim, a família é uma coisa que contingencialmente, ela se modifica ao longo do tempo. Hoje em dia que as famílias são definidas não mais pelas coisas, pela propriedade, elas são definidas pelas relações, a gente tem família de um casal com um cachorro, é uma família, tem família mãe com mãe, pai com pai, né? Tem família que não tem relação nem desse tipo de sexo para ter filho ou qualquer coisa que valha, né? E isso fica parecendo que é uma coisa nova. É engraçado como a gente naturaliza uma coisa parecendo que é nova. Mas olha só, em 1835, no dicionário da academia, que ele não há, olha só, no dicionário, não, ele não diz qual é, ele diz o dicionário da academia, em 1835, ele vai dizer, atribui à família a seguinte noção, diz-se algumas vezes de pais que vivem juntos e mais particularmente de pai e mãe e dos filhos. Quer dizer, século XIX, ontem, né, 200 anos atrás, essa ideia de que a família é a célula da sociedade, isso é furado. Mas então, voltando ao meu Norbert Elias querido, eu vou dizendo, a gente tem uma ideia que a família funciona bem por si mesmo, né? Mas essa ideia bloqueia a possibilidade de que os indivíduos percebam que, nas condições atuais das relações familiares não mais autoritárias, o êxito da relação, o seu funcionamento mais ou menos satisfatório para os implicados, para os envolvidos, é um desafio ao qual as pessoas entrelaçadas na família podem ou não responder. Poderíamos pensar
que as oportunidades de êxito são maiores quando as pessoas têm consciência dessa tarefa e quando trabalham conjuntamente nela. Cada relação familiar é, acima de tudo, um processo. As relações sempre estão mudando e o desafio se impõe toda vez, de novo e de novo. Para os indivíduos, a necessidade de trabalhar conscientemente em suas relações mútuas nunca acaba. E eu acho que esse fim desse texto é muito bom para a gente pensar na relação família-escola. A gente tem que estar sempre pensando nessa relação. Essa relação não é óbvia, essa relação não sempre foi igual, não foi sempre igual. Né? Esse processo civilizatório que os pais têm que fazer com as crianças não é simples, porque a criança é um mistério e vem muito crua. Então é bom a gente pensar tudo isso quando a gente é professor e tem que lidar com essa família. No próximo vídeo eu vou falar sobre o texto que a gente pediu para vocês lerem, mas no próximo eu vou ser bem mais sucinta, porque a gente quer que vocês leiam os textos, tá bom? Um forte abraço, um ótimo domingo. Vou postar agora esse vídeo e na segunda ou na terça eu ponho o próximo, tá bom? Muito obrigada e até!